Saudações, clã! Eu sou o Igor Meloto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos abordar aqui o assunto que tá, olha, rendendo discussão no Twitter, hein? Até o Jon Jones tá falando aí sem parar e, bom, tivemos então capítulos sobre esse assunto que eu vou trazer aqui para vocês e também a minha opinião. Primeiro, tá confirmado ou praticamente, selada aí a luta entre o Jones e o Steve Miocic pro UFC 309, no dia 16 de novembro em Nova York, na primeira defesa de título de Jon Jones nos pesos pesados. Depois disso, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Nada tá descartado, inclusive a aposentadoria do Jones na noite do evento, mas eu, com o meu feeling, acho que não vai ser por aí. Acho que a gente pode ter uma novela depois dessa luta do Jones e o Miocic, claro, se ele vencer o Miocic, né? Porque todo mundo aqui tá dando o Miocic já como vencido, né? Eu acho bem difícil ele vencer. Mas e se o bombeiro quebra a banca, hein? Já pensaram nessa possibilidade? Então, se ele vencer, a gente provavelmente vai ter uma revanche imediata e aí o Tom Aspinall vai ficar chupando o dedo mais tempo ainda. E bom, o que aconteceu ontem na coletiva, né? Depois do Dana White Contender Series. O Dana foi perguntado sobre essa possibilidade dessa luta acontecer, e ele falou o seguinte, ó: não tem a mínima chance de Jon Jones não querer lutar com Aspinall depois da luta com o Miocic, né? Tu vê que até o Dana não tá acreditando muito na vitória do Miocic, nas entrelinhas a gente vai percebendo isso, né? Porque em nenhum momento ele diz, calma galera, calma, porque o Miocic pode vencer e o assunto vai ser Miocic e Aspinall. Você vê que em nenhum momento ele fala isso. E aí ele falou o seguinte, ó: isso eu garanto. Ele garante que o Jones vai querer lutar com o Aspinall, né? E como é que ele tem essa certeza, né? Mas ele diz aqui, ó: Jon Jones está sendo Jon Jones agora. É isso que ele faz. Não há ninguém com quem já lidamos. Quando eu digo que não tem medo de lutar contra ninguém, é Jon Jones. Eu acredito que Jon Jones versus Aspinall acontece se ele vencer Stipe. Faremos tudo o que pudermos para essa luta acontecer. Qual luta não fazemos? Além da coisa lá do Francis, né, o Ngannou, quais lutas a gente não fez? Você não pode fazer as pessoas lutarem, né, no sentido de obrigarem elas a lutar, né? Nós não poderíamos fazer o Francis lutar. Mas todas as outras lutas que fizemos, lidamos com caras como Brock Lesnar. Pense nas maiores estrelas que já estiveram no esporte. Nós sempre fizemos as lutas. Disse aí o Dana White. Só eu acho que ele esqueceu exatamente do Brock Lesnar contra o Fedor, né? Ele não conseguiu fazer essa luta, Fedor e Brock Lesnar. E o Dana até falou um pouco mais do Francis Ngannou, ó. O Jon Jones estava absolutamente... ele queria o Francis. Você viu o que aconteceu com o Ciryl Gane? E ele vai te dizer, como ele nos disse, que ele faria a mesma coisa com o Francis Ngannou. Ele queria muito aquela luta. E pra qualquer um que pense, eu conheço a internet inteira, o Jon Jones, que eu estou no pé de Jon Jones, né, que eu estou me rastejando por ele, esses são fatos do caramba. Fatos, né, abrindo um parênteses aqui, né, que o Jon Jones é o GOAT, né, que as conquistas dele e tudo mais, né, ele tem que estar fazendo isso mesmo, promovendo ele. E aí ele completou aqui, ó: e já que todo mundo tem sido um babaca sobre isso, eu estou saindo com um belo soco na cara em todos vocês, viu? Idiotas, que acham que Jon Jones não é o melhor de todos os tempos. Disse aí o Dana White nessa coletiva, elogiando o Jones, né, como ele tem feito já recentemente, já há um bom tempinho, né, desde que o Francis Ngannou curiosamente deixou o UFC e foi pra PFL, né? O discurso tem sido esse, né? Engraçado que antes era o Jon Jones que estava pedindo muito dinheiro, que o Jon Jones tinha que descer pros pesos médios ao invés de subir pros pesados, né? Tu vê como o discurso muda com o tempo. Quando o Francis Ngannou era o campeão, ele era o bambambam, né? Agora que ele tá na empresa concorrente, né? Sendo promovido pelos árabes, o Dana tá fazendo de tudo pra diminuir o Francis, né? E até mesmo tirou o nome, né? Francis Ngannou, de uma fala do Israel Adesanya num vídeo promocional do UFC pro evento do último sábado, né, que o Adesanya tava citando lá Kamaru Usman, Francis Ngannou, né, como grandes pioneiros do MMA africano, né, que foram muito importantes. O UFC fez questão de remover a parte, o trecho em que ele falava Francis Ngannou, aí ficou só Kamaru Usman, ou seja, né, o UFC tá tentando de tudo apagar essa história, algo que foi dito mesmo pelo Israel Adesanya, né, o Adesanya criticou abertamente o UFC por estar fazendo isso, mas disse que espera que as coisas se consertem ali com o tempo. E o Dana White, nessa coletiva de ontem, até disse, ó: eu liguei pro Adesanya pra me desculpar por essa edição do Countdown,
de que o Adesanya lá foi mencionar o nome do Francis Ngannou e não tava mais, né? O pessoal conseguiu comparar ali o trecho real, o trecho verdadeiro do que foi dito e depois o trecho do countdown e viu que existia essa diferença. E aí o Dana White foi perguntado, inclusive, né, o porquê que isso foi feito, e ele chegou a dizer assim, eu não sabia nada disso, mas se for verdade, alguém na empresa tomou essa decisão, né? Mas se eu dissesse que fizemos isso, eu diria, e foda-se, é por isso que fizemos isso, mas não, eu não sei nada sobre isso, ninguém nunca me perguntou sobre isso, inclusive é a primeira vez que eu ouvi sobre esse fato. E aí ele terminou elogiando bastante a equipe, né, dizendo o quão bons eles são, mas também admitiu no final das contas que a responsabilidade é dele, né, porque ele é realmente o cara que as coisas deveriam passar por ele, 100% da responsabilidade ele tá realmente admitindo que é dele, né? Pediu pra não culpar a equipe lá, porque é uma equipe muito boa. E o Tom Aspinall, será que ele acha que essa luta vai rolar? Em algumas entrevistas ele andou dizendo aí que acha que não. Ele falou assim, vamos ser honestos, desde que eu ganhei aquela luta, né, contra o Curtis Blaydes, ele ficou completamente quieto. E ele vai continuar completamente quieto sobre mim até se aposentar, porque não tem a mínima chance de ele lutar comigo, nem pensar. Eu vou aposentar o Jon Jones sem nem lutar com ele, disse aí o Aspinall ao podcast Believe You Me. E aí depois que o Dana White concedeu aquela entrevista, o Jon Jones se manifestou falando bastante sobre esse assunto, repercutiu, né, isso aí, e também muitos fãs chamaram ele, ficaram rebatendo as coisas que ele foi falando, e aí ele ficava triplicando, falando mais ainda, e gerou lá um debate com a galera. E o debate começou, galera, quando um seguidor mandou pro Jones um vídeo do Tom Aspinall treinando wrestling com um parceiro de equipe, e aí o Jones comentou o seguinte, vou pegar a tradução aqui, parece que o Tom está exibindo aquele wrestling incrível do Reino Unido. Meu foco está em Stipe, ele realmente lutou na primeira divisão, melhor peso pesado de todos os tempos até agora. Talvez o Tom vá em frente e bata o recorde de Stipe um dia. Agora estou focado em coisas de GOAT. E aí ele continuou ali, né, porque a galera começou a rebater, né, desculpa, isso é desculpas, né. Aí o Jones falou o seguinte, haha, cara, vocês têm me implorado muito ultimamente, hein? A divisão dos pesos pesados é realmente tão chata sem mim? O bonito de estar em minha posição é que não sou definido por uma luta. A maioria de vocês cresceu me assistindo vencer. Acho que recentemente surgiu um vídeo meu dizendo que depois de Stipe, Francis era a luta que eu estava interessado, a única luta. Esse vídeo foi gravado há mais de um ano. Foi gravado antes de eu me machucar, antes de um campeão interino ser coroado. Eu já tinha dito que não estava interessado em mais nenhum aleatório. Agora, magicamente, estou evitando uma luta que nunca foi negociada ou discutida em nenhuma mesa que importa. KKKKK. Estou seguindo meus planos. Jon Jones não pula por ninguém, né? Não foge de ninguém. De quantos cinturões alguém precisa? Quantas vezes eu tenho que quebrar meu próprio recorde? Há lutadores literalmente em todo mundo que pensam no fundo da mente que podem derrotar Jon Jones. Não haverá estátua de você. Vá e vença mais, faça seu nome maior. Essa é a única maneira de fazer isso. Tenho 37 anos agora. Já chutei a bunda de todo mundo. Meu trabalho é terminar forte e fazer um filme incrível. Me juntar a Tom Brady, Floyd Mayweather e todos os outros caras durões aposentados. E aí um cara até respondeu ali, chute a bunda de Aspinall. Ou então, você está com muito medo. Aí o Jones falou, é bom saber que na saída, na sua aposentadoria, o seu esporte estava literalmente implorando para você continuar. Nunca se sabe, talvez o UFC me ofereça um acordo que eu não possa recusar. Aí o cara falou o seguinte, vencendo Stipe não vai provar nada. Aí o Jones, interessante, do meu ponto de vista, parece uma maneira incrível de terminar este bom trabalho que eu comecei há tanto tempo. Disse aí o Jones, que daí, galera, depois o Aspinall postou essa imagem lá no Instagram dele, do Jones, de um lado, e o Joe Biden do outro, e ele ali com um fantoche ali de frango, né? Enfim, aí falou o seguinte, olha, onde você está, Jon Jones? É hora de se aposentar? E aí depois até ele postou nos stories, né? O Aspinall postou nos stories lá o trecho que o Jones disse que tava com 37 anos e tal, e tava pensando já em indicando ali uma aposentadoria. E aí o Tom Aspinall falou o seguinte, será que foi esse vídeo ou minha luta que o aposentou? Por favor, certifique-se de me passar o cinturão na saída do octógono se você derrotar o Biden. Fecha aspas aí pro Tom Aspinall
provocando, terminando essas provocações aí, né? Estão promovendo a luta, né? E vocês viram, o Jones admitiu ali em um dos momentos que se o UFC oferecer aquilo que ele gostaria, né? Alguma oferta irrecusável, ele enfrenta o Aspinall. Ou seja, tá em aberto, né? O Jones pode estar simplesmente jogando aí com palavras, fazendo o UFC acreditar que ele quer se aposentar para de repente valorizar o seu passe. Algo como Henry Cejudo fez, né, que na ocasião não deu muito certo, porque ele era o Henry Cejudo, não era o John Jones, né, não tinha o mesmo poder de vendas, o mesmo prestígio, né, e agora o Jones tá usando essa estratégia aí também. É isso, galera, a minha opinião é essa, tá? John Jones e Tom Aspinall ainda é possível, a gente ainda pode sonhar com essa luta, mas vai depender, do cascalho, né? O fato de o UFC não ter conseguido fazer Jones e Francis Ngannou acende um alerta, né, porque na época o John Jones estava pedindo bastante grana, e o fato do UFC agora estar engrandecendo o Jones como GOAT, é isso, é aquilo, é o número 1 peso por peso, é não sei o que, né, isso aí tá engrandecendo ainda mais o Jones e até justificando uma possível pedida aí, né, salarial bem maior quando forem negociar essa luta com o Aspinall, né, o UFC tá cavando aí o próprio problema, talvez, né, eles estão tentando fugir de um problema que é Francis Ngannou ser grande ainda, estar sendo lembrado pelas pessoas como o número 1 peso pesado, né? Eles querem, pra mim tá claro, né? Apagar o Francis Ngannou completamente, né? O Ngannou agora vai disputar o cinturão da PFL, ou seja, isso vai levantar a moral dele de novo, principalmente se ele ganhar essa luta contra o Renan Problema, né? É bem verdade que é o Renan Problema, não é um cara muito conhecido no MMA mundial, mas ele vai botar um cinturão na cintura, né? Aí dependendo da performance dele, as conversas de Francis Ngannou e John Jones podem acabar voltando, né? E eu acho que o UFC está adorando que Jones e Aspinall esteja abafando isso por enquanto. O interesse das pessoas agora é realmente Aspinall contra John Jones, mais do que era antes Ngannou e Jones, né? É engraçado isso, né? Essas coisas mudam tão rápido, de 2 anos pra cá, tudo mudou, né? Mas é isso. O UFC tá tentando matar um monstro, que é o Ngannou, mas em contrapartida tá alimentando outro, né, que é o Jones, e depois, como dizem, embala essa criança aí, embala esse filho aí que é teu, porque mas dá pra entender, né, Conor McGregor, né, algumas estrelas aí do passado, Adesanya, né, como foi aí, estão em baixa, né, então eles precisam de alguém pra levantar a moral e até mesmo pra valorizar o próprio UFC, o próprio produto. Eles estão em negociações aí com a ESPN pra renovar o contrato de transmissão, então é importante que eles engrandeçam os seus ativos nesse momento para fecharem um acordo lá maior do que nunca. E aí, claro, se o Tom Aspinall, por acaso, venceu o John Jones, ele vai colher esses louros aí, né? Tem esse lado aí também, ou seja, o UFC tá matando um monstro, que é o Francis Ngannou, para alimentar outro, que é o John Jones, para depois vir o Aspinall, né? E se ele for realmente aquilo que a gente acha, que pelo menos eu acho que ele é capaz de vencer o John Jones, ele colher todos esses frutos aí de prestígio e tudo mais, né? Ele que você tá engrandecendo tanto o Jones que isso aí vai ser ótimo depois pro cara que vencer ele, né? Porque vai colher isso de alguma forma, né? E talvez até seja por isso que o UFC não tá dando essa chance do Alex Poatan subir pros pesos pesados, porque o UFC não quer que quem colha isso seja o Poatan, porque ele também já tá com uma idade avançada, então o cara certo pra fazer isso é o Tom Aspinall, é o cara jovem, é o inglês aí que tem todas as características de um grande campeão pra perdurar aí por um bom tempo. E galera, Inglaterra, né, a moeda Libra tá pagando muito, perderam um campeão recentemente aí, o Leon Edwards, ou seja, o Tom Aspinall é a bola da vez, né, no fundo, na minha visão, eu acho que o UFC espera mesmo que o John Jones vai ganhar do Miocic, né, ou seja lá o que acontecia ali depois, o Tom Aspinall vai lá e vai vencer um deles e vai colher todo esse prestígio, né, e o dinheiro, o money, enfim, vai ser adquirido aí como sempre, né, o UFC é esperto nisso. É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo e se você ficou até o final, comente Fedor aqui embaixo. Apesar de tudo isso aí, a gente sempre vai lembrar aqui da lenda do último imperador. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça esse favor aí. Se você gostou do vídeo, dê aquele like. Se você não gostou, dê o dislike. E é isso, galera. Tamo junto, MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.